Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós vamos ética, páginas 53, 54, 55, a biblioteca. Então, vamos falar um pouco de hoje o que é uma biblioteca. Biblioteca é um espaço onde se há muitos livros. Todos os livros de todas as variedades, do que você possa imaginar. Hoje a gente tem mais acesso aos livros em casa, porque o livro ele é um pouco caro para o nosso, para a sociedade. Ele se torna um pouco caro. Então, hoje em dia, a gente tem o acesso aos livros através da internet. Mas na época que eu estudava, existiria as bibliotecas. Então, eram as bibliotecas municipais que a gente saía das nossas casas para ir até essas bibliotecas, para ir atrás de um livro, para fazer um trabalho, para fazer uma pesquisa, certo? Na nossa escola, ela não tem uma biblioteca em si. Algumas escolas possuem biblioteca. Por quê? Bibliotecas geralmente eram usadas para, naquela hora do intervalo, onde as crianças tinham o hábito de ficar lá descansando, ia para a biblioteca e escolher um livro para se ler. A biblioteca são uma sala cheia de prateleiras e essas prateleiras repletas de livros. Tanto os livros de história como livros de atividades, tudo. Contando a história do nosso país, contando a história de como surgiu a lâmpada, como surgiu um brinquedo, como surgiu um carro. Então, tudo isso tinha nessa biblioteca, certo? Então, o dia vai começar a ler, expliquei esse texto aqui, certo? Na página 52. Para começar, a escola tem muitos lugares, não é? Mas tem um especial e é de muito silencioso e concentração. É a biblioteca. Ela é linda, cheinha de livros e mesinha. Lá tem as mais fantásticas histórias. Tem contos de fadas, lendas, reportagens. Tem muitas coisas sobre a natureza e a história dos povos do mundo inteiro. É simplesmente mágico. Mas uma regra principal a ser cumprida para que esse lugar continue mágico é fazer silêncio. Pois tem muita gente lendo ao mesmo tempo. Quase todos os dias eu vou visitar a biblioteca e sempre trago um livro para ler. Uma casa, como já entreguei outro. Não é ótimo? Pode levar o livro para ler. Tenho amigos que só leem pelo computador, mas não nada de comparar e folhear um livro e um local bem legal na nossa casa e deixar a animação cuidar dos pensamentos. E você, já foi a uma biblioteca? Então, é como eu disse a vocês, na nossa escola não existe essa biblioteca. Mas em algumas escolas sim, e em alguns lugares também existe biblioteca. Aqui na nossa cidade existia uma biblioteca comunitária, creio que ainda existe, né? Mas ela não é tão frequentada como antes, porque as pessoas têm acesso à internet e você consegue ler um livro através do computador, você baixa em PDF e já consegue ler um livro. Mas para se ler, por isso que diz aqui, é preciso de silêncio. Se eu entro numa biblioteca, lá vai ter uma placa gigantesca pedindo silêncio. Por quê? Ler é um momento de concentração. Ler é um momento de você fazer silêncio, certo? O ano passado, na nossa turminha do primeiro ano, como a escola não tem biblioteca, a gente fez uma atividade chamada Pasta da Leitura. Então, os alunos levariam 5 a 6 livros para casa. Desses 6 livros, eles escolhiam um. Eles contavam a história para a sua família e no dia seguinte ele relatava para a sala de aula o que é que tinha essa história, né? O que aconteceu nessa história, qual era a história, o título da história, o que acontecia na história. Então ele era bem breve. Então, assim, foi ótimo esse momento, foi maravilhoso, porque eles não tinham contato da biblioteca. Então, como é que eu vou querer induzir meu aluno a ler se eu não tenho uma biblioteca e eu não oferto livros a eles? Então, é nessa regra que eu digo. A gente só pode ofertar livro ao nosso colega se ofertar o hábito da leitura, se eu ofereço algo igual ao caderno de leitura de vocês. Como é que eu posso cobrar a leitura de vocês se eu não incentivar vocês com um caderno de leitura, certo, gente? Então, basicamente é isso. A biblioteca é um incentivo para que as pessoas leiam. Eu não posso ler com barulho no meu lado. Um exemplo, eu pego minha atividade para ler e a televisão está ligada. Claro que eu vou me concentrar no que está a televisão. Então, é tanto em estudo, e na nossa casa a gente tem que ter um momento
calmo e silêncio para fazer essas leituras, certo, gente? Então, é assim a biblioteca. Hoje eu quero ir na biblioteca, eu vou procurar um livro sobre a construção de um carro. Então, lá na biblioteca vai ter. Eu vou lá para saber como é que os índios viviam. Então, na biblioteca vai ter. Não, eu gosto de ir na biblioteca para procurar livros de contos infantis. Então, na biblioteca vai ter. Então, tudo isso é em casa. Nós, professores, nós não temos uma biblioteca. Mas nós temos um lugar na nossa casa que geralmente são repletos de livros, né? Eu tenho aqui na minha casa estantes, um estante que ela é repleta de livro, né? Então, assim, não é nossa biblioteca, mas passa a ser um torno, porque quando eu quero procurar uma leitura para vocês, procurar uma atividade, eu corro a esse meu espaço, tá certo, gente? Então, assim, a biblioteca é justamente isso. É um modo da gente aprender a lidar com a leitura, a se aperfeiçoar e a ter o prazer de ler, né? Porque já dizia Monteiro Lobato, quando Monteiro Lobato criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele queria que as crianças viajassem no mundo da imaginação. Então, o livro, ele traz isso para nós. Tanto os livros infantis, como é bom, é ótimo você ler uma história infantil, né? Por quê? Porque você viaja naquele mundo. São coisas que jamais podem acontecer, mas só pelo simples fato de você ver que aquilo tudo pode trazer um acalmo para o seu coração, não existe tanta maldade, né? A gente pode viajar no mundo da imaginação. Hoje em dia os livros já estão representados em forma de desenho, até mesmo de filme, né? Esse novo filme que passou, o Rei Leão, a gente já viu o filme em desenho, tem a historinha do Rei Leão, e agora tem o filme em animação real. É um filme ótimo, quem não assistiu, assiste, olha, 10. Ótimo, ótimo no filme. Olha, o filme de Aladdin também é um ótimo filme. Então, para quem ainda não assistiu, assiste. Então, são coisas que trazem ao mundo da nossa imaginação. Um ótimo desenho que tinha, que eu amava assistir, era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Por quê? Foi um livro que Monteiro Lobato criou e veio em forma de desenho, né? Mas vamos lá para a nossa atividade. Na página 53, diz o seguinte: você gosta de ler? Aí você vai dizer sim ou não e por quê, certo? O 2. Observe a biblioteca abaixo. Como toda biblioteca, ela está com livros arrumados por assunto. Descubra qual livro que está no lugar errado. Quando encontrar, marque um X. Então, está aqui a biblioteca. Eu tenho português, matemática, história, geografia e ciência. Aqui tem um livro que está no lugar errado. Então, você vai lá e vai procurar. Eita, deixa eu ver. Qual é o livro que está lá marcado errado? Vou lá e marco um X, certo? Aí, na página 54, diz o seguinte: qual é o lugar da sua escola onde a convivência com os livros facilita a aprendizagem? Claro que na nossa escola a gente não tem uma biblioteca, mas aqui é a biblioteca, certo? A biblioteca é um lugar para ler e estudar, onde é o lugar, ou não é um lugar para fazer barulho. Decifre o código e descubra a placa que está na biblioteca. Então, você vai olhar cada desenho, representa uma letrinha. Você vai olhar o desenho embaixo e a letrinha em cima e vai marcar, e vai colocar a letrinha. Número 5, ouça o poema, livro falante, e depois faça a ilustração, certo? Sou um livrinho falante e não paro na estante. Ajudo toda a gente que vem me consultar sobre os planetas, estrelas e o que nele posso achar. Sei que tudo sobre jatos, cápsulas, controles e nações. Conheço a história amiga, navios a velas e aviões. Sou um livrinho falante que resiste a todo instante. Tudo o que no mundo acontece, nasce, cresce e aparece. Sei histórias fascinantes. Além da imaginação, posso contar a vocês. Tenho alma e coração. Então, aqui está a história. Então, vocês vão pintar. Quando diz ilustrar, é pintar. Pinte a ilustração, certo? Então, vocês vão falar. Porque você viu que o livrinho, ele disse que ele é falante. Porque ele traz todo o conhecimento aqui dentro dele. Quando a gente fala que o livro é nosso amigo, não é porque ele vai falar com a gente, não. Mas ele vai falar em forma de texto, em forma de história. Ele vai contar tudo o que ele sabe para nós. Então, nós só aprendemos com os livros paradidáticos. Um exemplo, se você está numa sala de aula, pronto, a tia está explicando essa atividade agora. Se você não tem um livro, você vai ficar totalmente perdido naquele assunto
que tia está passando. Por quê? Porque você não está com o livro para saber o que está acontecendo naquele momento. Por isso que é o importante, tanto o livro didático. É um pouco caro, se a mamãe e o papai parar para pensar que é um pouco caro, certo? A número 6, a página 55. Observe as cenas abaixo e faça o que se pede. Pinte a cena que a criança está cuidando do livro. Faça um X na criança que está fazendo mau uso do livro, né? E circule a criança que está triste por ver a situação do livro. Então, o livro, quem tem que ter cuidado é cada um de vocês. Quando a mamãe e o papai compram o livro que você vai na bolsa, ele fica na sua bolsa, o cuidado é de vocês. Então, não rasgar, não riscar por bobeira, certo? A número 7. Vamos construir um contato de convivência escolar. Abaixo marque um X nas regras que devem estar escritas nesse contrato. Então, nós vamos fazer tipo uma regrinha. O que você acha que deve conter nessa regrinha, certo? Respeitar os professores. Então, se você acha, você marca um X. Falar palavrão. Eu devo falar palavrão na sala de aula. Não mentir para a professora e para os coleguinhas. Não rabiscar carteiras e paredes. Não prestar atenção nas aulas. Se eu não prestar, como é que eu vou fazer, né? Brincar no recreio nos momentos indicados pela professora. Respeitar os horários de entrada e de saída. Brigar com os coleguinhas. Desrespeitar os outros funcionários da escola. Não, sai daqui, eu não gosto de você. Eu devo fazer isso? Claro que não, né? Ajudar os coleguinhas quando estiverem com dificuldade. Quando meu coleguinha está com dificuldade e eu sei, eu posso ajudar meu coleguinha? Claro que você pode. Quando a gente tem conhecimento, a gente passa para o outro. Lembra das histórias que tia contou? Amar é ajudar o próximo, é saber respeitar, é impor limite ao próximo. Claro que eu não vou pegar o livro dele e vou responder, mas eu vou tentar ajudar da maneira que eu aprendi. Então, quando a gente sabe, a gente passa o conhecimento para o próximo, certo, gente? Então, aqui está o livro de Ética. Encerramos o segundo bimestre desse livro, tá? Então, quando a gente encerrou com esse tema biblioteca. Então, esse livro vai ficar lá, né, no cantinho. Já como encerrou, eu vou ver se eu vou tirar um dia para marcar com vocês para a gente começar a fazer essas correções, tá certo? Levar os livros até para eu fazer a correção. Então, lembrando, amanhã, nossa live tem a nossa contação de história. Essas atividades que tia falou, essa aqui deixa para amanhã, não faz, tá com a data de hoje, mas não faz, deixa para amanhã, para não sobrecarregar vocês com tantas atividades, certo? Lembre que façam a leitura diária, que nesse momento de leitura que nós vamos aprender. Infelizmente, a gente não pode entrar ainda presencialmente, mas se nós estivéssemos, ia dar início a esse projeto, né, que era Leia e Repasse, que justamente cada dia um colega levava o livro e contava uma história diferente para a nossa sala de aula. Mas ainda não estamos presencialmente, né? Quem sabe que quando nós voltarmos a gente possa realizar tudo isso, achei, gente? Beijo e até amanhã.